Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Olá, meus irmãos, Pai seja convosco, boa noite. Estamos no 27º dia da nossa campanha, né? E primeiramente eu queria agradecer a Deus, agradecer aos meus pastores, né? Por estar confiando essa oportunidade em mim. E creio que hoje será mais um dia em que Deus vai falar em nossos corações, amém? Então fecha o seu olho aí no seu lar, na sua casa e vamos orar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar em tua presença. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos cuidou, nos guardou. E que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa abrir os olhos, abrir a mente, abrir os ouvidos e abrir o coração, meu Pai, de cada um que está ouvindo essa palavra nesta noite, nesse dia, nessa tarde. E que em nome do Senhor Jesus, a tua presença venha encher cada um, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é milagre de dentro para fora. E eu queria ler para vocês o versículo que está lá em Apocalipse 21, versículo 5, que diz: E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Deus, Ele quer fazer coisas novas em nossas vidas, amém? Uma palavra que remete muito a isso, um personagem assim, é José, né? Eu sou apaixonada na história de José, e quando eu vi que mencionava José no dia de hoje, muito alegrou meu coração, porque a gente conhece a história de José, a gente sabe o que José passou, né? As dificuldades que ele passou, mas nada impediu de que José acreditasse no Deus que ele servia. Não importava se ele foi parar
numa prisão, não importou se ele foi para o Egito, que ele foi vendido por escravo pelos próprios irmãos, nada disso importou. A fé dele continuou em acreditar em Deus e acreditar que Deus faria algo novo e algo melhor. Então a gente consegue enxergar na história de José o crer e o acreditar que não importa o que aconteça, não importa o nosso momento ali, não importa o que a gente está passando, Deus, ele vai de encontro com as nossas necessidades. E eu gosto muito de um versículo que fala em Romanos 8:28, que é o meu versículo preferido, que é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. E eu acredito muito que foi isso na vida de José. José, tudo cooperou ao bem, porque ele precisou percorrer esse caminho, esse percurso de chegar até o Egito, de ter sido preso, para que Faraó pudesse enxergar ele por meio de outras pessoas, né? E a partir do momento que levaram José e José revelou o sonho de Faraó, Faraó não viu outra pessoa capacitada além de José para poder governar o Egito naquele momento. Então, mesmo que José teve que passar por dificuldades, por momentos difíceis, acredito que por muito choro, muita tristeza, muita angústia no seu coração, no final, Deus, ele fez acontecer. E é assim, meus irmãos, comigo e com você também. Não importa o que a gente está passando. A gente, no momento, a gente não entende. A gente, como ser humano, a gente tenta entregar tudo nas mãos do Senhor, mas nós mesmos acaba pegando de volta da mão do Senhor. Tipo, eu entrego isso no Senhor, mas a nossa cabeça fica: mas e se não acontecer? Mas e se não se realizar? E não é assim, a gente tem que confiar e acreditar, assim como José fez. Não importou o que aconteceu, por mais que aconteceu coisas ruins, José permaneceu crendo no Deus dele. E é assim comigo e com você. Nessa noite, meus irmãos, vocês têm que entender que a gente precisa acreditar no nosso Senhor. Ah, mas faz na vida do meu irmão e ainda não aconteceu comigo. Não importa, porque cada processo é um processo. O processo do nosso irmão não é o mesmo processo que a gente. Muitas das vezes a gente tem que passar por coisas para a gente poder ter um aprendizado, para a gente poder ser tratado. Eu falo isso porque teve um momento da minha vida, né? Agora eu estou empregada, mas eu fiquei 1 ano e 9 meses desempregada. E todos os dias eu acho que eu me perguntava: meu Deus, mas por que disso? E eu entendi, porque o Senhor, ele queria me ensinar que eu tenho que entregar nas mãos de Deus, que eu preciso confiar, que nem tudo é como a gente quer. Porque nós, como seres humanos, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Deus sabe o momento certo de todas as coisas. Não somos nós, então a gente não tem que pegar as coisas com as nossas próprias mãos. Então esse 1 ano e 9 meses foi um momento de processo na minha vida, que Deus queria ensinar isso. E no tempo que eu entendi, eu falei: amém, Jesus. Eu entendi. Foi um momento que aconteceu naturalmente. E é assim, meus irmãos, nas nossas vidas. A gente às vezes espera tanto acontecer uma coisa em nossas vidas, que algo se realiza, que quando a gente entende o propósito do Senhor, no que Ele quer nos moldar, nos tratar, e a gente descansa, Deus, ele faz acontecer. E não é diferente. Você pode estar falando assim: ai, mas você não entende o meu processo. Eu não entendo o seu processo, mas Deus, ele entende. Deus sabe por que você está passando isso. Deus sabe o porquê é necessário esse tempo na sua vida, mas Deus, ele vai realizar. Ele vai fazer acontecer. E assim como diz a palavra dele, vai chegar um momento. E é bom anotar as realizações de Deus em nossas vidas,
os sonhos, os projetos, os propósitos que Deus tem realizado em nossas vidas, porque a gente precisa se recordar, lembrar do que o Senhor tem feito em nossas vidas e se apoiar nisso, se apoiar em acreditar, porque o Senhor, ele é realizador de sonhos. Deus, ele é realizador de promessas, de propósitos, de conquistas. Então, se você nessa noite pensa que você não aguenta mais, que você quer desistir, não faça isso, meus irmãos. Entrega o seu coração verdadeiramente ao Senhor. Entrega aquilo de mais precioso que você tem, porque Deus, ele não pede muita coisa para nós, ele pede o nosso coração. Então entrega, renuncia o que você precisa renunciar. Às vezes esse tratar do Senhor em nossas vidas nesses momentos é a gente renunciar ao nosso eu, o nosso ego, de querer fazer do nosso jeito, quando na verdade Deus, ele quer apenas realizar da maneira correta, porque é melhor a gente viver a bênção de Deus, é melhor a gente viver da forma que Deus quer realizar, porque aí não é algo passageiro, é algo duradouro, é algo verdadeiro, assim como diz a palavra dele, porque o Senhor, ele faz acontecer e faz acontecer coisas grandes, e eu creio, meus irmãos, que você ainda vai contar o seu testemunho para glorificar o nome de Deus, que Deus, ele vai fazer na sua vida. Amém? Então vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa. E eu espero que essa palavra tenha falado com você de alguma forma. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor falar em nossos corações. Por primeiramente o Senhor falar em meu coração, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, que a tua presença venha ser estabelecida em cada lar, em cada casa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, adentrar, meu Pai, a cada coração, meu Pai, que está quebrantado diante do Senhor, que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essas pessoas venham entender o processo delas, que elas venham entender, meu Pai, a lição que o Senhor quer, meu Pai, ensinar. Que em nome do Senhor Jesus, que o coração venha se acalmar, que a mente venha se acalmar, meu Pai, que os pensamentos venham desacelerar, meu Pai, e que em nome do Senhor Jesus toda ansiedade caia por terra, meu Pai, toda angústia, toda tristeza que chega nesse coração, Senhor, que possa bater em retirada e que venha ser substituído com paz, com alegria, com felicidade, meu Pai, com novidade de vida. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar. Não esqueça de fazer sua oferta, dizimar na casa do Senhor, porque vocês sabem, a gente está em reforma. Então, que em nome do Senhor Jesus, você venha permanecer fiel, porque a fidelidade, meus irmãos, é algo importante na vida do ser humano, é algo importante na vida do cristão. Então, que você venha ser fiel, que você venha ajudar nessa visão, porque a nossa visão não é algo para coisas terrenas, mas é algo celestial. É para a gente mostrar para as pessoas que elas podem ser acolhidas num lugar bom, num lugar maravilhoso. Então que vocês possam apoiar esse ministério, amém? Então não esqueça de dizimar, de ofertar. Quarta-feira a gente tem culto presencial. Amanhã, terça-feira, é online, tá bom? Na quinta-feira também é online. Sexta-feira também temos culto. No sábado é online. E domingo também é presencial, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Quero dizer que eu fui!